Fala galera, estamos aqui na nossa sede internacional do nosso podcast, na IWS em Goiânia, Goiás. Junto comigo, eu, Breno Godoy, Diogão. Fala, Fala, Diogão, Brenão. 100% parceiro. Estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial, o pastor Rovani. Rovani. Ele é pastor e da Adesguiano, né? Da Adesg. Pastor, se apresenta aí pra gente. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou pastor, fui ungido pastor desde 2007, né? No ano de 2007. Sou também adesguiano, faço parte da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e sou CAC, armamentista, Aham. caçador. Ah, então é boa gente, é boa gente. E aí, Diogão? Pastor, primeiro, obrigado aí pelo seu tempo, Pô, né? A que gente sabe satisfação ter a que presença do senhor corrido. Você aqui, dá ué. uma palavrinha de Deus aqui pra gente, né? Contar um pouquinho aí sobre essa trajetória. E hoje nós vamos falar aí bastante desse tema Trocar aí, uma ideia aí, né? trocar uma ideia bastante sobre fé, sobre arma. E aí vamos utilizar muito aí você aí, sua palavra aqui para poder trazer um pouco de conhecimento para a gente Com certeza. sobre, Realmente a ideia é sobre esse aprender. segmento, né? E aí, nisso daí, você falou que foi ungido. Conta um pouco dessa trajetória, como é que o senhor foi ungido, como é que o senhor entrou nesse mundo aí do armamento. Conta aqui um pouquinho para a gente aí. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu estou na igreja desde criança, desde os meus 8 anos de idade. Nasci no Rio Grande do Sul, né? O meu nome, Rovani, é um sobrenome italiano que meu pai achou bonito e colocou como nome. Ó, aí já é coisa boa, porque olha aqui, coisa italiana só vem É, coisa boa, né? Isso é verdade, né, Tá cara? vendo aí, ó, até nossos amigos aí da Revinte, até mandar um abraço para eles, da Não, a Itália. galera da R20 aí, é vero, é vero. uns equipamentos interessantes pra gente. Tutti buona gente. E o meu sobrenome, Sganzerla, né? Uhum. Ovanes Sganzerla Nunes da Silva. Meu primeiro sobrenome é italiano, né? Da região do Vêneto. Eu, inclusive, morei na Itália mais de 3 anos, estudei italiano lá. Quando eu voltei, trabalhei mais de 10 anos como professor de italiano, intérprete e tradutor. E Bacana, cara. cheguei a trabalhar até para a Polícia Civil no caso de uma esposa de um italiano que foi assassinada em Anápolis. Mas estou na igreja então desde os meus 8 anos de idade, né? Vim do Rio Grande do Sul para cá muito cedo. Trabalhei na igreja, comecei a trabalhar na igreja no ano 2001 e fui ungido pastor antes de ter concluído a faculdade, né? Hoje eu sou bacharel em teologia. Uhum. Então existem essas duas formas, a pessoa Uhum. pode ser ungida pastor ou ela pode fazer o curso O de curso. bacharel em teologia, né? E ter essa graduação. No meu caso eu tenho as duas. Em relação às armas, minha família sempre gostou, minha família por parte de mãe, né? Uhum. Sempre gostou de armas, porque todos descendentes de italiano. A gente no Rio Grande do Sul caçava e sempre foi algo muito comum na família. Uhum. Aí, com as leis, com algumas dificuldades, eu quis andar sempre muito certinho, de acordo com a lei. Então, eu tirei o meu certificado de registro pelo Exército em 2017, 2017, mas bacana. comprei as primeiras armas em 2013 pela Polícia Federal, Pelo Sinarme, né? Uhum. pelo Sinarme naquela época. Interessante. Legal, cara. E essa caminhada na igreja é algo que me permite assim ver muito a dificuldade, o trabalho, as lutas das pessoas, né? Eu trabalhei muito em aconselhamento Uhum. com as pessoas e a gente vê, dentre tantas dificuldades, dificuldades de relacionamento, dificuldades de casamento, relacionamentos com pais e filhos, né? Mas também, que é o nosso caso aqui, a questão da legítima defesa. Ah, Isso é um bacana. assunto que a gente vai rebater muito aí, vamos discutir bastante sobre isso, né? Hein, pastor, você comentou aí sobre a legítima defesa também. Como é que seus fiéis, o pessoal que frequenta a sua comunidade cristã, o pessoal se depara, né, com essa questão? É natural, o pessoal tem, ou há um certo preconceito sobre o uso de armas com o público evangélico, né, com o público cristão?
que o senhor nos conta aí sobre essa experiência aí? É, existem, digamos assim, três linhas. A questão de quem é um pouco mais liberal, que entende essa questão do armamentista, né? Existe a questão do preconceito e existe também a questão da pessoa que não admite, né? O pessoal da minha igreja, como eu sou atirador e caçador, é, assim, já estavam mais acostumados, mas existe hoje muita resistência. A mentalidade que nós temos hoje desarmamentista é uma mentalidade que vem aí dos tempos medievais, e o intuito era desarmar as pessoas para que elas ficassem à mercê dos governos, à mercê das autoridades e também não tivessem como se defender. E é interessante, né? Porque, se eu não me engano, não sei se o seu tô certo, você me corrige, que eu não sou um cara, vamos falar assim, que tem tanta certeza que fala sobre. Já li algumas coisas, mas acho que o próprio Jesus Cristo falou: se você não tem espada, você vende a capa e compra espada, né? Isso mesmo. Foi Isso aí tá na numa. Bíblia? Tá na Ó, Bíblia. então eu tenho que recordar isso aí, colocar na parede da minha casa. Isso. Vende a capa e Era compra. uma ocasião específica, Ah, mas é? veja bem, foi o que Jesus falou. Antes da crucificação, ele perguntou se alguém tinha espada. Falaram para ele que tinham duas espadas, né? Ele falou basta, já era o suficiente para que se cumprisse a, a, a palavra. Então ele foi tido assim como uma pessoa que andava com malfeitores ou que andava com quase como que bandidos. Por quê? Porque eles estavam armados, né? Então foi tido com os malfeitores. Então naquela época a espada, até hoje as armas, né, não são só para defesa, mas também para fazer o mal, para fazer um assalto, alguma coisa assim. Então, nessa ocasião, ele falou para levar as espadas. Depois da ressurreição, ele disse então: quem não tem espada, venda sua capa e compre uma. Ou Depois seja, da ressurreição. isso mesmo. Jesus estava instruindo os discípulos a terem uma arma, a terem uma espada. Isso tem a ver, né, pelo que eu vejo, assim, sobre a questão da defesa, né, de você não ficar à mercê, né. Depois eu pensei, a analogia que eu tô fazendo, né, da ressurreição veria tempos difíceis, né, Exatamente. onde os fiéis iam ser perseguidos, né. Exatamente. O problema maior é porque quando eles vão pro mandamento não matarás, então não tem exceções. Sim. Só que o mandamento não é não matarás. O mandamento no original é não assassinarás. Porque São Deus... coisas totalmente diferentes, né, pastor? Exatamente. Totalmente diferente. Porque Deus ele não entra em contradição. Ó, e você falou uma coisa, porque às vezes as pessoas se perdem nas palavras, uma tradução errada, uma interpretação errada da palavra, né? E Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? O povo de Deus morre, o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Agora imagina, o povo está lá no deserto, Moisés sobe o monte Sinai e Deus dá para ele as tábuas da lei. Dentre as 10, uma delas foi traduzida como não matarás. Mas não é assim, porque depois nós vemos Deus falando assim: ó, vocês vão entrar na terra prometida e vão exterminar o povo que está lá. Às vezes a gente acha assim que é crueldade do Senhor, que é crueldade de Deus, mandar entrar numa terra que não era deles, matar todo mundo. E por que Deus estava fazendo isso? Porque naquela terra, o povo que vivia lá, dentre tantas atrocidades e tantos pecados, era que eles queimavam, sacrificavam os próprios filhos, queimando-os vivos no fogo, né? Para outros deuses. E isso foi uma abominação para Deus. Sim. Então Deus falou: vocês vão entrar lá e vão acabar com esse povo. Mas peraí, Deus não falou que não era para matar, agora está falando para entrar e matar? Então não existe contradição com Deus. O que ele falou? Não assassinarás. Mas agora eu quero que exerça justiça. Vocês serão o meu povo. E pela espada de vocês, eu vou exercer justiça com esses povos que estavam longe de Deus e vivendo toda essa questão dessa e tantas outras atrocidades.
Então, assim, a gente até vê, né, pastor, que às vezes as pessoas se pregam muito naquele que, ó, eu tenho que ser aquele cara pacífico, não posso fazer aqui, mas na realidade esquece de ler o contexto inteiro das histórias, né? Que Pastor, tem mas o lance da justiça, né? com todo respeito, eu sou um cara, eu não sou um cara religioso, sou cristão, mas não sou religioso, mas eu sou um cara pacífico, mas eu não sou pacifista, né? São coisas totalmente distintas, né? Eu não vou pegar minha arma de fogo para agredir ninguém, a minha intenção nunca foi essa, mas se eventualmente uma agressão injusta para minha família, com certeza eu vou reagir, sem dúvida, inclusive sem medo de morrer, né? São coisas totalmente distintas, né? Exatamente. É como no caso das abelhas. Imagina uma abelha olhando para outra e falando assim: você tem que ser uma abelha boa. Aí a outra abelha falou: mas e esse ferrão? Aí a outra respondeu: eu falei boa, não em defesa. São coisas totalmente distintas, Isso né, faz toda a pastor? diferença. Com certeza. Inclusive, se você for levar por essa ideia, né, a ideia de ser pacífico e não pacifista, né, eu, particularmente, que não sou uma pessoa religiosa, deixo claro isso, apesar de respeitar muito, eu tenho uma esposa extremamente católica que eu respeito muito e gosto muito do conceito religioso dela. O direito à legítima defesa, eu acho que ele vem até antes mesmo do direito positivo, ele vem do direito natural, é inerente à pessoa a sua legítima defesa, né? E eu imagino também que a própria religião cristã, ela defende imparcialmente a legítima defesa. Você se defender da injusta agressão é algo inerente ao ser humano, né? E o que o senhor vê? Como que a própria igreja, seja ela católica, a igreja cristã em si, a legítima defesa, como que ela é vista sobre isso? É interessante. Para nós termos uma visão mais perfeita sobre o caso, a gente tem que sempre ir para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um Certo. manual que Deus deixou para o ser humano para ele poder viver bem, viver melhor e para proteção. Às vezes a gente acha que é um pai que está querendo só corrigir. Não, acima de tudo, Deus é amor, ele é um pai que ele quer proteger. Uhum. Então vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre legítima defesa? Nós temos um texto muito bom, se encontra em Êxodo, capítulo 22, verso 2. Diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Lógico, o texto continua e fala que se isso fosse antes do sol nascer. Então, o que acontece? Isso aqui Deus está garantindo que se a pessoa fosse morta, se ela estivesse arrombando a casa e alguém, para defender a casa, ferisse o ladrão e de repente ele morresse, não seria culpado do sangue da pessoa que morreu. Ou seja, seria inocente. Seria inocentado. Pastor, desculpa, às vezes até a minha infantilidade, mas então pode sentar o dedo. Aí nós vamos para a lei. Nós sim. vamos para a lei. A lei permite você ter uma arma em casa? Permite. Mas aí eu posso dar 20 tiros? Não, dá o suficiente para que cesse a ameaça. Não, tudo bem. A questão legalista, tudo bem, né? A questão legalista, então é verdade. Eu acho que assim, até essa análise que o senhor falou, você até comentou uma informação que eu não tinha, porque a gente já ouviu bastante, mas aí você comentou sobre a questão do horário. Que lá tem, ele prossegue e fala que o horário tem que ser. Foi à noite, não é isso? Exatamente. Então, 5h30 não pode, mas 6 pode. Mas aí, deixa eu ver se eu tô correto. A análise que eu tô fazendo nisso é porque você, como uma pessoa que tem que defender seu lar, você não. Num período da noite, você não tá vendo nada, como é que você vai tomar? Você não tem tempo para tomar essa decisão de salvar a sua família, né? Então você não vai. Um estranho tá entrando no meio da noite ali na sua casa.
Você vai esperar ele vir e sacrificar sua família, assassinar sua família, né? Isso aí é inadmissível. Então, Inadmissível. Isso aí é inadmissível. Não, Então. assim, com todo respeito ao pastor e tal, as brincadeiras que a gente fazem, mas é uma situação. Se eu estou na minha casa e vejo vultos adentrando a pessoas que eu não convidei para entrar na minha casa, é fogo, né? É fogo. É fogo, né? Aí, assim, entra a questão religiosa, se eu devo atirar ou não e tal. Eu, particularmente, como não sou uma pessoa apegada à religiosidade, depois eu vejo o que que eu faço no tribunal, mas que essa pessoa não vai sair em pé da minha casa, não vai. Melhor ser julgado por 7 do que Com carregado por certeza, 6. com certeza, né? Eu vejo assim, todo ser humano ele pode se defender, mas no caso o homem ele tem a obrigação de defender. Uhum. Quando eu casei, eu tirei a minha esposa debaixo da proteção do pai dela. Sim. Então a proteção, a responsabilidade protetiva sobre ela passou a ser minha. Quando eu tive filhos, ou no meu caso filhas, eu tenho a obrigação de defender. Então é inadmissível uma pessoa que não tenha nada em casa e de repente um ladrão entra, um assassino entra, um malfeitor entra e não há uma defesa. E nós temos um caso, né, disso que aconteceu com uma família no Mato Grosso, que inclusive, se eu não me engano, eles eram da igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus? O cara caminhoneiro. Moravam numa chácara. Sim. Um cara estava fazendo um serviço na chácara ao lado, de repente viu a esposa bonita, a filha adolescente bonita e passou uma ideia louca na cabeça. E ele foi lá, forçou, não sei se foi a janela, mas o cara entrou pela janela do banheiro. Ele entrou na casa, ele esfaqueou a esposa, violentou a esposa, esfaqueou a adolescente, a filha adolescente, e violentou, esfaqueou a outra filha menor e violentou, e só não esfaqueou e matou a filha de, se não me engano, uns 4 anos e não violentou ela. Espera aí. O cara tem uma família, sai de casa, não larga um 38 com a esposa, uma espingarda velha, um 22, um 22zinho que fosse, teria salvo, se tivesse na mão da esposa, toda a família teria sido salva. Olha só, vamos até aproveitar o momento que a gente está vivendo, né? Na realidade, ontem, hoje nós estamos gravando, houve aquela operação, né, da PM do Rio de Janeiro, né? O estado lá está praticamente em guerra, que é totalmente diferente do estado de Goiás, né? Graças a Deus aqui, pelo menos isso, né? a polícia teve liberdade para trabalhar e aqui, como é que fala, né? Bandido não se cria, né? Parabéns aí ao trabalho da PM, da Polícia Civil aqui, né, de Goiás, de toda do governador, pública, de toda a segurança pública, né? Então, hoje... Do próprio governador. Sim, do governo, né? Isso. Então, aqui a gente está vivendo um momento diferente, né? Com essa gestão, né? E isso vem melhorando. Ó. Goiás sempre vem melhorando, desde lá de trás, desde a valorização, né, do governo anterior, que já vinha valorizando os profissionais da segurança pública. E vem aqui e a gente se depara com essa realidade diferente no resto do país, né? E aqui o pessoal gosta de arma, faz questão de ter. Então, além disso, ainda tem esse fator, né? Aí a gente fica vendo ali, olha, no Rio de Janeiro lá há uma restrição para o cara comprar de ICMS, tudo. No Rio de Janeiro nem pode ter loja de armas, você sabia dele? No município do Rio de Janeiro, não pode ter lojas de armas de então fogo. Tem que ser no entorno. O cara vai ter que ir para Niterói comprar uma. Olha só, como é que tá à mercê essa população, né, pastor? A gente fica vendo aí, os caras estão num cenário de guerra e o cara não precisa, o cara não pode ter um 38 para se defender do traficante, simplesmente espera. E até aproveitando esse momento, pastor, até eu queria te fazer uma pergunta. Na sua visão, qual que é a diferença do estado de espírito de violência e o estado de espírito de proteção? Que a gente vê assim, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a palavra de Deus mostra sobre isso aí. O estado de violência seria a pessoa mal intencionada ou a pessoa que ela tem a intenção de causar o mal, usando o que ela tem em mãos, né? Então, às vezes a pessoa usa um carro,
Às vezes a pessoa usa uma faca, um machado, Uhum. uma pá, uma enxada, um violão. Eu já vi uma pessoa sendo morta por um violão. Então, você precisa, para se defender, equilibrar as coisas. Uhum. Né? Então, imagina uma pessoa, um homem forte, um homem grande, que vai querer violentar uma mulher em defesa. Ou uma Sim. mulher que, em tese, né, a estrutura dela física é bem menor. Se ela tiver uma arma, equilibrou. Se ela tiver uma arma e conseguir alvejar o malfeitor, né, ou o estrupador, o bandido, cessou a ameaça. E toda pessoa tem direito a isso. Né? Ela não está agindo de forma má. Ela está agindo de forma a defender a própria vida. E todo mundo tem esse direito. Com certeza, Isso né? foi uma situação que eu até vi em casa, né? Não sei se eu te contei, Diogão, mas você, papai. Parabéns, Que Brenão. honra, cara. Parabéns, Breno. Cara, Parabéns. e de uma menina. Oh, Já tem até parabéns. nome, vai chamar Rebeca. Rebeca, eu tenho uma e filha, foi uma Rebeca, minha filha Rebeca? mais nova chama Rebeca. Que satisfação, cara. Que honra, É. vai chamar Rebeca. Ana Vitória mais velha e Rebeca mais nova. Que As legal, duas estão que aí legal. fazendo faculdade de medicina. Que honra, que satisfação, cara. Que legal. E aí, a minha esposa veio perguntar pra mim, né? Poxa, mas você tem 7 armas em casa, você não acha que isso aí é problemático depois que a gente tem um filho? Eu falei, cara, eu também acho. Eu acho que é pouco. Eu achei pouco. Eu acho que é pouco. Eu acho que tem que ter mais. Eu tenho mais. Eu acho que deveria ter mais, tá? Então tem um revólver 38 lá na cabeceira da cama. E a minha esposa também, apesar das restrições, ela já sabe atirar. Tanto é que eu tenho um revólver, porque é fácil de atirar, né? Então, ali em casa, já está claro, né? Dentro de casa, o que reina é a paz, é o amor, é o carinho e tal. Mas as pessoas que não são convidadas a entrar da porta para dentro não serão recepcionadas. Ou serão muito bem recepcionadas. E, por exemplo, eu saí de casa hoje, deixei minha esposa e minha sogra estão lá em casa fazendo a visita, e está avisado. A arma está lá, pronto uso, para quem realmente precisar usar. Né? Não desejo mal para ninguém, mas para quem da porta para dentro entrar e não for convidado, será Mal muito bem intencionado. recepcionado. Né? Então tá muito claro isso lá em casa. Vai ser né? recebido na bala. É. Mas aí eu já te deixo uma dica. Todas as vezes que eu comprava uma arma, eu desmuniciava ela bem certinho, com todas as precauções, né, de segurança, e eu mostrava para as minhas filhas, eu ensinava. Minhas filhas atiram desde os 13 anos. Né? Então, minha esposa também, levei todas elas para o stand de tiro, minha mãe também atira, sabe se defender. Ensinei, por quê? Porque se precisar, elas sabem como se defender. Sim, não é aquela questão é- de realmente incentivo à violência. É totalmente o oposto, né? É, na verdade, aquele instinto de repelir a injusta agressão. Exatamente. São coisas totalmente É distintas. como uma onça que vai atacar um Pastor, porco-espinho. e- Se depender do porco-espinho para comer, ela vai passar fome. Então a gente não pode ser uma vítima indefesa ou fácil. Uhum. Sim, pastor, você estava falando aí da defesa, do caso que o senhor já explicou aí para suas filhas aí, sobre a questão do armamento, a defesa. E como é que a fé cristã trabalha isso, esse estado há uma obrigação de você defender sua família, de você defender o próximo ou não, ou a gente deve ser pacífico e aceitar quanto a violência ser manso? Como é que é essa... Resumir, né? O senhor confia na segurança pública para a defesa da sua família? Na realidade, em relação à defesa Pública, né? ela chega depois do fato ter ocorrido. Né? Sim. Então, a polícia não vai estar lá na porta da minha casa cuidando da minha casa. Ela pode fazer uma ronda lá de vez em quando. Nem é obrigação dela, né? Nem é obrigação dela. Mas em praticamente 100% dos casos, a polícia é chamada quando o crime já aconteceu. Então, antes de acontecer, eu não posso ser totalmente indefeso, porque se Deus me deu a vida, e a Bíblia trata o próprio corpo de cada um como templo do Espírito Santo, eu também preciso cuidar. Não é só uma questão de cuidar
de se defender também, entra aí questão de saúde psicológica, questão de saúde espiritual. Mas isso é para um outro dia, Momento. um outro momento. Mas Deus me deu a vida, eu vou fazer o quê? Vou ficar vulnerável, eu não vou cuidar? Até porque a Bíblia fala, vigiai e orai, ou seja, a gente vigia antes e a gente ora depois. Então eu fecho a porta da minha casa porque eu não quero que ninguém entre. Eu construo um muro porque eu não quero que ninguém entre, eu estou vigiando, Sim. né? Mas se alguém tentar forçar, se alguém tentar invadir, se alguém tentar quebrar portão, quebrar porta e adentrar na minha casa, como é que eu vou fazer para defender a minha esposa, para defender as minhas filhas, para defender quem está lá? Ou para defender o que é meu? Né? A Bíblia fala, ela mostra um caso aqui, né? Que, como nós lemos, se a pessoa está tentando invadir, né? Eu não tenho só o direito, mas eu tenho a obrigação. Eu não posso permitir que alguém entre, ainda mais eu com duas filhas. Se alguém entrar, vai querer fazer o quê? Além de roubar as coisas, pode querer fazer mal. E depois, para não ser preso, para não ter testemunhos, ele vai querer matar. Eu não posso aceitar isso de forma passiva. Então, eu não quero fazer o mal. Né? Eu não tenho arma para fazer o mal. Eu tenho arma para treinar, participo de competições, competição de precisão, de saque rápido. Até, inclusive, esses dias nós tivemos aí, até mandar um abraço para o Sargento Vitor, lá do Rio de Janeiro, nós tivemos um curso de combate urbano lá no clube CTCI, nós tivemos esse curso. Foi extraordinário. Mas para quê? Para aprender a se defender. Se eu estou fazendo eu faço esses cursos, eu tenho arma, não porque eu quero fazer mal para alguém, mas é porque eu não Pastor, quero que façam mal e aí para você mim ou para falou um minha negócio família. bacana, né? Porque hoje muitas pessoas têm armas aí. Por exemplo, eu que atuo aqui na área de clube de tiro, venda de armamento, a gente vê que muitas pessoas têm aquela resistência de querer aprender um pouco mais ou buscar uma qualificação, um curso, pegar uma experiência, até para dar o norte, porque o armamento é uma coisa muito séria, né? Exige muito respeito, muita responsabilidade. E aí, se você não tem o treinamento como tudo, ou você não tem o conhecimento, pode ser que ele se torne inócuo ou até te prejudique. Exatamente. Então, é o caso. Então, achei bacana que o senhor busca, o senhor é um homem, né? Que, vamos falar assim, que está buscando conhecimento para, além disso, proporcionar a defesa para que aquilo aqui realmente aconteça, né? Às vezes a gente veja ali, não, eu acho que é só comprar uma arma que eu tô seguro. E não Exatamente. é. Porque você pode entrar numa roubada e morrer com a arma na mão, né, Brenão? Na verdade, uma arma de fogo não é um colete à prova de balas, não é um superpoder. A arma ela pode até te dar um poder maior de ofender, mas você continua vulnerável tanto quanto qualquer outra pessoa. Uma pedrada que seja te derruba armado. Né? Sim, com Então, certeza, né? arma de E fogo não é superpoder, a gente ela só vê é aí, né, um. policiais, às vezes, história de pessoas que vão aqui, não tem treinamento, e aí o próprio marginal, o agressor, toma lá o armamento dele, Já vi isso. É, ou ué. ele, A arma de Muito fogo infelizmente. isso. não é É, um distintivo que te e, faz ser e, superior. e aí eu vejo também, Breno, que falta também a convicção da pessoa de querer proteger, né? Porque às vezes a pessoa também trava, né? E aí entra naquele dilema moral, né? E aí é uma questão de. Hoje os livros, a literatura, fala de 3 segundos, é o prazo que o cara tem ali entre num evento desse aí, pra ele tomar uma decisão e fazer alguma coisa. Então Geralmente os confrontos eles são menos de 7 metros e dura em torno de 20 e poucos segundos, né? 3 segundos é o tempo que o cara tem para fazer alguma coisa. Que Se ele reação. não tomar nenhuma reação, ele já tá perdido, né? Exatamente. Olha só, em relação a essa questão de curso, é mais ou menos como quando a gente vai aprender a dirigir um carro. Você não vai aprender a dirigir o carro só para você usar, mas você precisa aprender também o que não fazer, por É, uma questão de segurança, para isso é que você importante, né? não se machuque, para que você não machuque outros.
O meu primeiro curso que eu fiz foi manuseio de pistola, né? Fiz esse curso por quê? Porque a minha experiência era com revólver. Revólver é muito fácil. Mesmo assim, eu fui ensinado porque era um costume da minha família, né? A manusear. E uma coisa que eles sempre falavam, você nunca usa. Eu lembro dos meus tios falando isso, da minha mãe falando isso. A gente nunca usa uma arma para resolver problema. A gente nunca usa arma Isso aí. para resolver uma briga. Então a gente só usa se for para se defender ou se você vai caçar ou participar de uma competição. Então o primeiro curso que eu fiz foi manuseio de pistola, porque eu não tinha o conhecimento, eu já tinha tirado muitas vezes com vários tipos de pistola, mas eu não tinha o curso. Aí quando eu fui comprar um, eu fiz o curso de manuseio de pistola e um curso para principiante, como se nunca ninguém tivesse me ensinado nada. E aí eu aprendi muito sobre questões de segurança. Isso é uma coisa realmente muito interessante, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa provavelmente muito diferente da maioria, porque os meus pais eram delegados de polícia, ambos, né? Então eu cresci numa casa cheia de armas. Para mim era comum ter armas de fogo. O pai da minha esposa foi delegado. É, Ah, realmente era algo comum, era você abrir um guarda-roupa e ter uma espingarda, puxar uma gaveta e ter um revólver. E eles eram revolveiros, tá? Eles nunca gostaram de pistolão, eles não, não era confiável, não era né? confiável. E quando eu fiz 10 anos de idade, minha mãe me deu uma carabina de chumbinho, uma Rossi 4.5, que eu tenho muito orgulho de guardar ela até hoje. Que O meu legal. maior defeito foi ter customizado ela. Eu deveria ter deixado ela original. E as regras sempre eram: você pode brincar o dia inteiro com a sua carabina. Você só não pode apontar para onde você não quer atirar e não pode ter o dedo no gatilho. A regra era essa, né? Já De- estava sendo ensinado. não, com 10 anos de idade. Então, assim, pra mim, a Não, arma só não sempre. ia atirar nos coleguinhas, viu, Breno? Não, é porque ficava na roça, né? Então, Ah, então nem, tá nem bom. podia levar pra escola, né? Mas aí, segurança e controle de Não, mas cano. sempre foi. Isso aí era a regra. Então, assim, minha mãe fala assim: no sábado a gente saía pra ir pra roça, né? Porque ficava a 30 e poucos quilômetros de Goiânia. E a gente parava na casa de clube de caça, né? E comprava o chumbinho, era 3,50, 250 chumbinhos. Minha mãe me dava R$ 15, porque era 10,50, três. Eu gastava os três, cara. E provavelmente era aquele diabolô. É o Era o melhor. Diabolô, era o chique. Ou então, quando eu queria economizar, eu comprava o Tupi, O que era que tupi, é o E- conezinho. é o mais conezinho, ruim que dói. Não tinha tanta precisão. É, e, cara, eu gastava 750 chumbinhos no final de semana. Brincava o dia inteiro. Vinha naquelas caixinhas parecendo de tic-tac. Mas era aquelas mesmo, era essas mesmo. Cara, então assim, pra mim a arma de fogo sempre foi algo muito natural. E por mais que eu pudesse falar assim, que a minha adolescência foi mais agitada na cidade grande, a arma de fogo nunca foi um objeto de agressão. No máximo que ela sempre foi um objeto ou de hobby, diversão, tiro esportivo, ou de defesa, que eram os revólveres dos meus pais, né? Então, assim, eu tive o desprazer de ver meus pais brigando várias vezes. Nunca, nunca, mas eu te falo com toda tranquilidade, nunca a arma de fogo foi uma opção para uma discussão. A arma de fogo nunca foi opção para resolver problemas. Exatamente. A arma de fogo ela sempre foi um objeto de defesa. Consciência, né? São coisas totalmente distintas. Por mais que eu possa ficar bravo com você, eu possa te ofender, eu possa te agredir verbalmente, eu nunca vou pegar uma arma pra te matar. Porque eu não vou, eu vou. Se você me agredir é uma coisa, mas eu bater boca com você, não gostar de você, te achar chato, feio, bobo, qualquer coisa, não é motivo para eu te matar, né? Então, a arma realmente sempre foi uma coisa de Breno, defesa. e eu vou Exatamente. pegar o seu gancho aí É. e perguntar pro pastor. Você falou de defesa, né? Pastor, o cristão pode ser um defensor armado e ainda assim está em sintonia com os princípios de amor e paz que são pregados pelo cristianismo? Sim, perfeitamente. Porque se a gente tiver um entendimento pleno e observar sempre a palavra de Deus,
a gente vai ver que a gente pode amar o próximo, amar a nós mesmos, amar o próximo como a gente se ama, né? Ou como Cristo nos amou e, e se defender. E ter essa questão da defesa, né? Sem ferir as escrituras, sem ferir a palavra. Deus nunca viu a morte do ser humano como nós vemos. Nós vemos, por exemplo, em Provérbios, capítulo 6, Deus falando a respeito de 7 pecados. E ele fala assim: há 6 pecados que Deus odeia, mas o sétimo a alma de Deus abomina. Então existe diferença. Tem muita gente que fala que não tem diferença, não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem diferença para Deus. Tem o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Tem o resto dos pecados, né? Dos outros pecados. E tem esses 7 que Deus classifica na palavra dele. Está lá em Provérbios. E ele fala assim: olha, dentre os 6 que Deus odeia, está mãos que derramam sangue inocente. Então, Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. E qual é o sétimo? Se para Deus não é pior, por exemplo, alguém que tira a vida de uma criança, não tem um pecado que para Deus é pior. Pior do que matar alguém. O que é? E é irmão que gera contenda entre irmãos. Um irmão que fica falando mal, que fica fofocando, que gera às vezes uma inimizade, um ódio entre irmãos. Então, para Deus isso é pior do que matar uma criança, do que matar alguém inocente. Deus não vê, então, nós podemos observar claramente que Deus não vê a morte de outro ser humano como a gente vê. Prova disso foi Moisés, um dos maiores líderes, um líder que Deus tratava ele face a face, né? Mas ele matou uma pessoa para se vingar, né, da maldade que ele estava cometendo. Ele era um capataz do faraó. Egito, do faraó, né, que estava maltratando os irmãos dele. E isso depois que ele descobriu que ele fazia parte dos hebreus, né? Ainda não era o povo de Israel, porque eles não tinham chegado em Israel ainda, mas era parte dos hebreus, os descendentes de Abraão. Então, para vingar, Moisés matou e ainda escondeu o corpo. Ocultamento de cadáver. Ocultamento de cadáver. Aí a gente pensa assim: Deus vai pegar um cara desse e vai matar, vai jogar um raio na cabeça dele e vai matar. A Bíblia não cita nada. Não tem uma referência de Deus sequer chamando a atenção de Moisés. E mesmo depois de Moisés ter cometido esse assassinato, né, ou se vingado, ou como preferir chamar, Deus chamou ele como um dos maiores líderes e chamou ele para libertar o povo dele, né? Deus chamou para libertar o próprio povo da escravidão do Egito. Nossa, olha que interessante. Então a visão de Deus é diferente. Ele não vê a morte como a gente vê. Nós somos instruídos a não se defender. E isso nunca vem de Deus. Isso pode ter vindo da religião, mas não de Cristo. Eu fico até arrepiado, encabulado, como um livro de escrita há mais de 2000 anos, né? Anos atrás aí, só com o Espírito Divino mesmo, né? Para ter tanta sabedoria e temas tão atuais. Então, tudo que você quer buscar, parece que você encontra naquele livro. É um manual de vida. Não é um muro que impede a gente de fazer qualquer coisa. A Bíblia é como se fosse as faixas de trânsito. Você está na BR, tem a faixa contínua, dupla, então está falando assim, ó, não ultrapassa, porque ou tem uma descida, ou uma subida, ou uma curva, você não tem visão do outro lado. Ou é uma ponte, ou tem um trevo, alguma coisa assim. Então é só Deus instruindo assim, olha, não vai, porque se eu não vou estar com você, você não vai ter a minha bênção. Isso é amor de pai, é amor, assim, o amor pleno de Deus que ele quer proteger. E ele deixou alguma coisa escrita, algumas coisas, inclusive sobre esse tema nosso de hoje. Certo. E você poderia contar pra gente aí, pastor, o que são essas palavras, esses versículos aí? Sim, tem outros. Pastor, mas eu queria fazer só um adendo, cara. Eu sou um cara aqui dos 7 pecados capitais, eu adoro um, de verdade, é a gula.
Nossa, mas eu gosto mais de comer. Churrasco, é bom demais isso aí. E aí, pastor, isso aí, como que é? Porque eu não sou um cara religioso, como que é a visão da gula sobre o. Eu acho que essa questão da gula entra também na religião, na região, melhor dizendo, Hum, de se cuidar. certo. Por que, que Deus está falando isso? Para que você não faça mal a você mesmo. Sim, Né? Porque se o você. exagero. Exatamente. Se você comer em excesso, não só você corre o risco de passar mal ali na hora, mas vai acumulando gordura. Se tem Sim. gordura de fora, tem gordura por dentro. Fígado, artérias, esse tipo de coisa. Você vai pagar o preço por isso. Mas comer um Vai. bife a mais no almoço é problema? Mas Não, mas Não. aí se você vai comer o bife a mais, faz que nem eu. Porque É, como pastor, você vai na casa das pessoas, todo mundo quer que a gente coma bem. Não basta você comer um tanto satisfatório, não. Eles querem ver o pastor comendo bem. Qual era a minha estratégia? Eu não repetia arroz, eu comia pouquinho arroz, pouca mandioca, pouca batata. Então, equilíbrio, eu vejo, Breno, que às vezes é uma questão de equilíbrio. Às vezes as pessoas são muito literais na interpretação das coisas e não analisam o contexto, né? Por exemplo, você falou de não tem problema você comer as coisas que você gosta. Eu avalio isso. Quando ele fala, eu acho que assim, de gula, aí o pastor foi muito feliz aí, né? É a questão até onde isso te faz mal. Exatamente. Beleza, se eu Sim. como, me satisfiz. Não, agora eu já comi. Tô querendo comer mais. Já tô passando mal, tô quase vomitando e tô enfiando mais comida. Tô. Aquilo tá me prejudicando. Aí você insiste, é o preço que você tá pagando. Você vê que as coisas se pagam aqui, né? Aí isso aí seria Um a dia o gula, então. boleto chega. É, É. eu vejo assim, não é a questão, eu gosto de comer. Isso daí não é. Mas se eu puder exagerar hoje e amanhã pegar mais pesado na academia, então tá perdoado. Ué, eu entendo que é. A gula não é um estado assim constante, né? É essa curiosidade que eu tenho, porque, igual eu falei, eu não sou um cara religioso. Então, realmente brota a curiosidade, né? É diferente o cuidado que você vai ter em malhar no outro dia com a questão do pecado, né? Certo. Porque o que Deus classifica como pecado é algo assim, vai fazer mal para você ou vai fazer mal para alguém. Então não É. faça. Não é É a para regrinha de punir, ouro, né? não é para punir, é para cuidar. A gente está falando de um amor de pai, porque Deus ele é amor, ele é fogo consumidor, mas ele é pai. E nenhum outro Deus no mundo, né? A gente chama de pai, a gente pode chamar de pai, mas ele é pai, ele é um pai que cuida. Então, no caso, eu amo carne, eu amo churrasco, não vem com essas coisas de. Eu falo para minha família, quanto mais a ONU falar para parar de comer carne, mais eu como. Por quê? Inclusive, o povo de Israel Amém. comia carne para ir para a guerra. Porque a carne ela dá virilidade, ela aumenta a imunidade e a Bíblia trata quem não come carne como fraco na fé. É mesmo? Na fé. Fraco na fé. Tá Rapaz, vendo? Breno, você fica aí comendo essas alfaces Então, aí. não, você desse gosta de perigo eu não carne. sofro, não. Eu também gosto. Eu ia na churrascaria, inclusive, com um outro pastor e com vários outros Pastor, irmãos ó, da só igreja. te interrompendo um pouco. Diga. Agora, toda vez que alguém vier me oferecer salada, eu já falo, eu não sou fraco na fé. Amém. Pode tirar esse trem daqui. Não, mas come Amém. salada, come salada. Ó, o que eu vou falar. Rapaz, a gente ia uns 20 homens na churrascaria. Primeira coisa que serviam, os pratinhos de pastelzinho. Eu não comia. Aí a Pastelzinho, gente ia batata. servir no buffet, eu vi os caras enchendo o prato de arroz, de macarrão, de batata, de mandioca. Falei, gente, mas tudo isso de carboidrato? E eu ia pra salada. Aí, eu vou dar umas dicas que nem sei se vale a pena. Ah, Aí os caras chegavam com frango assado, linguiça, isso e aquilo. Eu falava, não quero isso não. É bom, eu agradeço a Deus sempre pela comida. Não Amém, tô velho. desfazendo da comida. mas você Mas vai aí lá quando pra ele comer a chegava com as picanha. carnes nobres, eu já tinha servido meu prato de salada. Eu não enchia de carboidrato, porque não vai dar certo. Você comeu muito carboidrato, até porque Aí você vai, mete uma você pode fibra pra passar mal. melhorar a digestão. Exatamente. Aí o pessoal já tinha parado de comer. Eu comia naquela época, eu era bem mais novo. Eu comia quase 1 quilo de carne. O pessoal olhava e falava:
Ué, como é que você consegue comer tanta carne? Eu falei, mas vocês enchem o bucho de macarrão, de massa, Como é disso, que é daquilo. aquele pratão ali, né, de pedreiro? Eu lembro do cara do meu lado, o garçom uma vez chegou pra mim, olha só, e ofereceu picanha. Ofereceu pra mim, mas o irmãozinho do lado, eu quero essa grandona aí. Eu fiquei caladinho. Era Falei, pega miudinha, esse que é colchão realmente que duro. sabe. E aí eu olhei, eu falei, eu quero a Ó, menorzinha. miudinha, né, É mais rapaz? macia. Pastor, Não tem isso. o senhor é um cara que pode ir comigo na churrascaria. O senhor vai ser um bem convidado. Tamo junto, vamos marcar. Vamos marcar. E aí, né, pastor? Continuando aqui nosso roteiro, o que o senhor diria para quem quer ser cristão e quer ser pacifista? Mas cristão e pacifista são coisas totalmente opostas, diferentes, né? Totalmente. Não, Você pode ser desculpa. cristão e pode ser pacifista. Mas então, não, Não, mas você pode ser pacífico. Não, mas- Pacifista não. Pacificador. Pacifista é uma coisa, pacífico é outra. Eu sou um cara pacífico, não, mas mas eu não sou pacifista. Então, ser cristão não é ser totalmente pacifista. É isso? Não, pacifista é aquela pessoa que ela é pacífica. Vamos ouvir do pastor, Breno. Não, vai lá, solta o da verbo aí. pessoa. Por exemplo, a pessoa não gosta, não aceita de forma alguma a arma. Não tem problema. É a mesma questão da carne. É fraco na fé, não quer comer carne? Não coma. Mas não ache ou não insista ou não diga que a gente não pode comer carne, ou que a gente não pode ter arma, ou que a gente não tem o direito de se defender. Olha só, quero ler um outro versículo, no caso agora, de Davi. Salmo 144, verso 1 diz assim, porque Davi ele era um homem que era amigo de Deus, era conhecido de Deus, e era um homem que adorava Deus. E ele diz assim, que me adestra, falando sobre Deus, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Quem é que adestrava Davi para a batalha? Quem é que adestrava os dedos de Davi para a guerra? Deus. Tem um outro versículo, não me lembro a referência aqui, que fala assim, que Deus criou o ferreiro para forjar a arma. Quem foi que criou o cara que fabrica a arma? Deus. Mas é proibido? Se fosse proibido, Deus não tinha criado o ferreiro. O senhor falou de Davi, aí me veio uma história aqui, e por acaso foi contada por outro pastor. E esse pastor, ele é atirador. Hoje, ele chama Barry Feinbush. O Instagram dele é True Exodus. Ele é americano. Eu já fiz o curso dele. Sim, cara. você fez o curso, aí Curso você não top pra lembrou. cara, né? Lembrei, Ele veio bastante no Brasil, já teve algumas vezes aí, bastante mesmo, já deve ter umas 4, 5 vezes que ele já veio aqui. Aqui em Goiânia, aqui com a gente, ele já teve umas 2. 3 vezes já, na realidade. E ele, na última vez que ele teve aqui, ele contou dessa história do Davi. Contou, ué. Porque ele dá um curso de porte velado hoje, e ele é pastor, prega, faz as orações dele. E ele até falou assim, né, quando Deus falava com ele, que ele iria alcançar o que igreja nenhuma ia alcançar dentro do canal dele, né? Porque ele tem muitos seguidores, né? Então ele alcança a milhares de pessoas. Aí ele contou a história ali, você fez o curso, sobre a questão do Davi, sobre a questão dele pegar a funda, né? E ganhar de Golias. Porque ele falou assim, Deus prepara ele, mas você tem que fazer seu papel. Você falou de adestrar a mão, é isso, ele falou sobre isso. Então, quando Deus fala assim, adestra a mão, Davi treinou diversas vezes jogando aquela pedra, sob orientação de Deus. Entendeu? Davi já tinha matado um leão e um urso. Isso. Ele era bom no tiro. Ele era treinado. Ele era treinado. Só na funda. Então, quando você falou adestra, então é isso que as pessoas têm que entender, que não é só botar... que Deus me proteja aqui. Não, Deus está te falando, está te dando as ferramentas para você se adestrar, né? Não é isso? Procure o conhecimento, porque no momento que precisar... Seria mais ou menos assim, de forma extremamente simples. Eu vou cuidar de você, mas fecha a porta, tranca a porta.
É, não Isso. deixar a chave da ignição, Eu, né? eu tô te dando o caminho. Então, segue lá. Nós temos que ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Sim. Mas o cristão, ele não quer ser astuto, ele não quer ser inteligente, ele não quer ser esperto. Ele acha que ele tem que ser só simples como as pombas. Tipo assim, a pessoa está entrando dentro das casas com facilidade, então constrói um muro. Ah, um muro não tem altura suficiente, então faz mais alto. Ah, eles estão conseguindo pular, então coloca ali uma cerca elétrica, uma concertina. Tem uma arma de contingência, né? Esteja preparado. A Aí arma estão de treine. salvando a porta arma do de dia. fogo é a Mestre última. seus dedos, né? Exatamente. Mas a arma de fogo é a última barreira. Depois que todas as outras não deu se certo, aí sim se tem arma de prepare fogo. para a guerra, né? E mesmo em momentos de paz, né? Se vispassem, para belo. Isso. Se você quer paz, se prepare para a guerra. Nós Ditado. temos aí o povo de Deus, né, que era o povo de Deus de Israel, extremamente habilitado, extremamente tecnológico, né? E ainda é hoje, né? E ainda- Você sim. vê a questão de Israel, né? Que tá lá naquela faixa de Gaza. Você vê um momento de descuido, né? Na faixa lá, houve aquela atrocidade com várias pessoas, apesar de tudo. Exatamente. Foi Agora, foi quem é que conseguiu se defender deles? Quem estava armado? Exatamente. Quem Você vê a conseguiu? importância disso, né? Lógico que Deus pode guardar. Claro, Deus pode guardar. Mas outra coisa Você tem que que a gente fazer vê... seu papel, né, pastor? Exatamente. Outra coisa que a gente vê na palavra do Senhor, no caso de Elias, Monte Horebe, né? Ah, foram fazer um sacrifício e falou para os profetas lá: vocês vão fazer o altar, vocês vão matar o boi, vão colocar a lenha e pede pro Deus de vocês atear fogo na lenha. Eles ficaram de manhã até a tarde, não aconteceu nada. Até se ferindo, se machucando e clamando ao Deus deles, né? E não aconteceu nada. Aí Elias fez a mesma coisa, mandou fazer um rego d'água ao redor e encher de água. E clamou o Senhor. E o fogo desceu. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e enxugou a água. E depois o que o profeta fez? Levou todos os outros 450 profetas de Baal, mais 400 do outro lá, para a beira do rio Quizon, tirou da espada e matou os 950 profetas. Ah, mas por que ele matou? Para que fosse purificada a terra. Para que houvesse paz. Quanto mais pecado tiver numa terra, quanto mais atrocidade, quanto mais criminalidade tiver numa terra, menos paz. Mas quem fez isso? O profeta Elias. Então, aí você vê assim, infelizmente, né, pastor, a gente vê que tem alguns elementos na nossa sociedade que eles não há uma recuperação para eles, né? Eles entram nessa categoria aí que tem que haver até, sei lá, né? É uma palavra ruim, mas que não tem recuperação, né? Por mais que queira, a gente quer tentar ajudar, tem elementos que... Aquela frase bem polêmica, né? Bandido bom é bandido morto. É polêmica, mas é verdadeira. Mas melhor do que bandido morto é um bandido que se arrependeu e abandonou a criminalidade. Mas é extremamente raro. É raro. Porque, assim, eu acho que todo ser humano tem a oportunidade de recuperar, mas tem pessoas que elas têm as oportunidades e realmente elas não querem se recuperar. Porque Mas aquilo ali. meu pai já tinha uma visão diferente, né? Meu pai foi policial na ditadura militar e falava o seguinte: que a pessoa que nasceu errada, ela não conserta. Era palavras do meu pai. Eu, em certo ponto, concordo, em certo ponto, discordo, mas era a visão dele, né? Então, a questão da recuperação. Por isso que porque eu penso o seguinte, Breno, a minha análise é mais profunda um pouco, porque eu acho que às vezes é uma questão de contexto, uma questão de meio que essa pessoa está inserida, e às vezes a pessoa tem uma natureza boa, infelizmente ela está inserida num contexto, se ela não entrar para aquilo, até às vezes, assim, agora vamos mudar um pouco, saindo do cristianismo, na religião budista fala muito disso aí, o caminho do bem. Às vezes o cara tá lá, ele vive no meio de marginal, se ele não entrar naquele meio, ele vai rodar, ele vai morrer, entendeu? Então ele acaba sendo empurrado, sendo que a natureza dele não é aquela. Mas sempre tem escolha. Sim, Isso sempre aí é tem uma questão. escolha, né?
Eu lembro que tem gente que fala assim, a ocasião faz o ladrão. Um provérbio antigo. Eu falo negativo. Quantas vezes a gente tem oportunidade de roubar e não rouba? Por que a gente não rouba? Porque nós não somos ladrões. Com Quem é que certeza. rouba? O ladrão. O ladrão, ele rouba não é porque tem oportunidade de roubar. Né? Porque quantas vezes a gente vê um celular dando sopa, a gente pega o celular e fala, tá esquecendo o celular aqui. Sim, Por que a gente não rouba? Por causa da índole. isso. Aí é uma coisa espiritual, né? Que a pessoa às vezes nasce, né? Infelizmente tem isso, né? Tem gente que já nasce ruim. Né? Uhum. Agora, imagina essa questão da morte do ser humano. Uma coisa mais polêmica ainda, em relação à pena de morte. Eu, por exemplo, sou totalmente a favor de pena de morte. Sério? Como cristão? Como cristão e como pastor. Ué, Mas vamos para a palavra, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia interessante fala isso aí. sobre isso? Quando você vai para Provérbios, Provérbios fala assim: o dirigente bom, o rei bom, no nosso caso, né, porque não é, uma monarquia, uma diplomacia, então seria o presidente bom, ele, né, peneira os ímpios. O que é peneirar? Quando você peneira, né, joeira, a Bíblia fala, né, você separa uma coisa com outra. Você quer separar as pedrinhas, a sujeira do feijão, você vai peneirar um feijão. Então, o diligente bom joeira os ímpios. Uhum. E faz passar a pedra de moinho sobre os perversos. Ou seja, sobre os perversos, você pega uma pedra de 3.000 quilos, de 2.000 quilos, Nossa. e passa por cima. Por quê? Porque é exemplo. Por que as pessoas, até 1974, 78, se não me engano, foi o último enforcamento que teve, foi na França. Por que se fazia o enforcamento e era em praça pública? Porque era didático. Por que os pais levavam os filhos? Né? Pra ver, não De faça repente, isso, né? exatamente, o cara tava lá, o carrasco colocava a corda no pescoço, né? Soltava o mecanismo lá, o cara ficava pendurado, morria, o pai falava assim, tá vendo? Ele tá morrendo porque ele é ladrão de gado. Aquela criança, aqueles meninos, aquele povo que estava assistindo já nascia no coração algo do tipo assim, eu nunca vou roubar gado. Me convence, viu? É didático. Me convence. Não é? Então, por que Deus fala assim, o dirigente bom, ele prende os ímpios e sobre os perversos faz passar a roda de moinho? Por quê? Porque tem que servir de exemplo. Por que a criminalidade no nosso país está tão grande? Por causa da impunidade. Sim. Você vê, ele até separou, né? O cara que você separa lá, né? O criminoso comum Do cara que é perverso, do né? crime de homem. É porque tem pessoas que realmente ela tem essa natureza perversa. E infelizmente, é igual esse cara desse serial killer. Esse cara não tem como reformar aquilo ali. De acordo com meu pai, era descer o andar, né? Não vou usar uma palavra. Infelizmente, teria que colocar ele mais próximo de Deus, né? Mais cedo. Exatamente. Às vezes é a função do pastor também promover esse encontro do cara com Deus. O cara não quer converter, não quer arrepender. De repente o cara decide entrar na minha casa para fazer mal. Eu vou promover o encontro dele com Deus. Tá Não sei como é que é lá na igreja evangélica, né? Mas fazer a extremunção dele, né? Não Por sei aí. como é que é, né? Galera, vamos encerrar o primeiro bloco aqui, vamos dar uma pausazinha, mas logo a gente volta com o segundo bloco com perguntas interessantes, né? É isso aí. Fala galera, então estamos aqui no segundo bloco da nossa entrevista com o pastor. Que legal, cara. Já chegou algumas perguntas aqui. E aí, bora soltar as perguntas? Bora, vamos jogar aí. Vamos lá. Pastor, chegou aqui 3 perguntas enquanto a gente grava o nosso vídeo aqui. E é o seguinte: eu vou ler a primeira aqui. Fica a critério do senhor responder ou não. E do jeito que o senhor responder, tá aberto aqui o espaço. Tá? Na visão do senhor, existe um pecado no ato de defender ou defender a família com arma de fogo? Na minha visão, não. Porque Deus garante o direito de legítima defesa para o ser humano. Então isso não é pecado. Pecado seria você cometer um ato de maldade.
Quando você está se defendendo, você está defendendo a própria vida, defendendo o que Deus te deu, defendendo sua família. Eu não vejo pecado nisso. Entendo, é interessante. Eu, particularmente, E não é, sendo uma pessoa religiosa, entendo que o direito à legítima defesa ele é um direito antes de bíblico natural, né? Exatamente. uhum, sim, e você vê assim, muitas coisas da lei, né, Uhum. são baseadas nos princípios filosóficos da Bíblia, né? Sim, né? Isso é uma situação Aham. interessante. E vamos lá então para a segunda. Mas aqui, essa aqui eu acho que foi suave. Eu acho que a gente tem que colocar o senhor na parede para realmente. Vamos ver aí. Vamos lá, aqui ó. Vou apertar mais um pouquinho, Vamos né? apertar o pastor aqui ó. Dado que a Bíblia foi escrita por homens em contextos históricos específicos, como o uso da arma de fogo e a justificação da violência presentes em certos momentos do texto sagrado podem ser distinguidos ou separados da natureza de Deus e a mensagem de Cristo. Essa aqui Bom, eu já acho que aperta um pouco a mais, Bíblia né? foi escrita por homens, Sim. mas inspirada por Deus. Em contextos específicos, mas ela é atemporal, ela é extremamente válida até hoje e ela não tem um fim, ela não tem um término, né? Então a Bíblia ela serve de regra, serve de prática, como servia antigamente, serve agora, servirá no futuro. Uhum. Em relação a pergunta, quando a gente vai para falar de Deus, ele é amor. Claro que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é um Deus que ele detesta o pecado. Ele é um Deus que deu ordem para o povo, depois que ele falou que não era para assassinar, que as pessoas interpretam de maneira errada, não matarás. Depois que ele falou que não era para assassinar, ele mandou exterminar os amalequitas, porque enquanto o povo estava, os hebreus estavam andando pelo deserto, os amalequitas atacaram o povo de Israel de maneira covarde, por trás, pela retaguarda, onde estavam as crianças, as mulheres grávidas, os doentes, os idosos. Então Deus mandou exterminar. Então, o mesmo Deus que é amor, o mesmo cristianismo que ensina amor, o mesmo cristianismo que ensina a ser manso, Deus também tem hora que ele fala assim: entra na terra prometida e extermina aquele povo. Por quê? Porque o pecado daquele povo está subindo até Deus. Então, apesar do amor de Deus, apesar de sermos mansos, nós temos que se defender com aquilo que Deus deu para a gente se defender. Entendi. Tá vendo, Breno? Interessante. Rapaz, você tenta apertar o pastor aí que sabe se argumentar, né? É, Brenão, mas você vê, é uma questão muito filosófica e muito interessante sobre isso aí, né? E você vê que a gente não pode, a gente tem que avaliar o contexto todo, né? Não só, às vezes a gente vê aí que uma turminha aí, vamos falar assim, que não quer que você exerça o seu direito de defesa, porque quer te impor outras sanções, né? Exatamente. Quer privar da sua liberdade, E, vem com essa conversa fiada pro nosso lado. e eles não. Ah, você não pode se defender, você tem que ficar igual lá. Como é que é? Tá privilegiando, tá deixando matar a ovelha? É. O pastor que poupa o lobo sacrifica a ovelha. Então, Aí, se a gente poupar o bandido que vem para matar, nós vamos sacrificar a ovelha. Isso é errado, isso é pecado, isso é covardia da nossa parte. Deus não nos deu o espírito de covardia. e a gente tem que ser justo, né? A gente tem que Tem que ser fazer, justo. a gente tem que fazer justiça, tem hora, né? É porque as pessoas confundem muito o cristianismo com religiosidade, É, com a religião. Cristo nunca ensinou religião. Cristo ensinou que ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Né? Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Mas isso não se trata de religião, não se trata de igreja, não se trata de pastor, de padre, sim. de líder, porque todo mundo falha, mas Cristo não falhou. Até porque, né, é impossível, assim, hoje ter uma pessoa que vive sem cometer um pecado, né? Até o Cris falou, atira a primeira que nunca errou, né? Então a gente é falho, mas tem algumas coisas que a pessoa insiste no erro, então insiste, como é que fala, fazer o mal, né? E Essa aí a gente. mentalidade desarmamentista é uma mentalidade dominadora. Não se desarma para ter paz,
se desarma para dominar. Nós vimos isso já acontecer em vários Sim. países no mundo. Nunca se desarmou. E outra coisa, Deus nunca mandou que as pessoas se desarmassem. Deus nunca falou, se o cara é cristão e ele for policial, ele, ao invés de levar uma arma, ele tem que levar uma Bíblia. Não. Como é que ele vai exercer a função dele? Como é que ele vai exercer a profissão Sim. dele? Não, mas então, nesse caso, por causa da profissão, ele pode ter uma arma. Ele nunca mandou o povo dele pra guerra desarmado, né? Nunca, muito pelo contrário. O povo de Deus sempre foi bem sucedido nas guerras, né? Porque andava armado. Entendido. Pastor, chegou mais um aqui. Aqui, ó. Pode mandar? Pode, Pode. se você tá falando, manda, velho. Como o senhor interpreta a passagem bíblica que promove a paz, como Mateus 5, 2.9, bem como aventurados pacificadores, em que contraste com a defesa armada, onde a Bíblia sustenta que o direito ou o dever do cristão de se armar? É porque se confunde muito a questão de ser manso com a questão de ser indefeso. Ser manso não é e nunca foi ser indefeso. Caso contrário, Deus teria falado de forma assim muito clara: não pode se defender. Não pode se defender. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de se uma pessoa te ofender, se uma pessoa bater no seu rosto, você dá outra face, não está falando de violência. Não está falando de violência. Se alguém vem com violência, você tem a obrigação de se defender. Então, as pessoas podem ser mansas, elas podem ser pacificadoras, né? Mas elas têm o direito à legítima defesa. É bem aquela historinha da abelha que eu falei. Uma abelha conversando com a outra falou: mas você tem que ser boa. E a outra perguntou: mas e esse ferrão? A outra respondeu: tem que ser boa e não indefesa. Nós temos que ser mansos, mas não indefesos. Por que eu tenho uma arma? Porque eu não sou manso? Porque eu sou inclinado à violência? Não, porque eu tenho obrigação de cuidar da vida que Deus me deu. Eu tenho obrigação de cuidar da família que Deus me deu. É a função do protetor, né? Na verdade, quando se entra nessa discussão aí, eu que não sou uma pessoa religiosa, em momento algum eu vejo que ter uma arma de fogo se mostra uma pessoa violenta. Pelo contrário, eu acho que a arma, ela simplesmente me dá a tranquilidade de saber que eu posso defender as pessoas que eu gosto. Só isso. Eu não penso em ter uma arma para andar na rua para agredir ninguém. É, não tem essa vontade nenhuma. Agora, eu tenho certeza que se alguém invadir a minha casa com o fim de agredir a minha família, você pode ter certeza que, como ferrão da abelha, eu tô ali para ferroar. Né? Exatamente. São coisas. Pastor, eu vou até aproveitar aí que nós tá falando assim dessa questão aí e até entrar numa parte assim um pouco mais, mais polêmica, que é a parte de saber se você vê se tem fundamento essa questão do desarmamento, se você não está falando de desarmamento aqui agora, existe algum fundamento bíblico ou é mais uma questão política aí que os caras têm adotado aí para querer impor isso nas pessoas aí? Qual que é a sua visão sobre isso aí? Não tem fundamento bíblico nenhum essa questão do desarmamento. Deus nunca disse que não era para se armar. Aí a gente volta lá para aquele texto que Jesus disse que quem não tinha uma espada era para comprar uma. Então a gente vê hoje em dia as pessoas que querem desarmar, entende? São pessoas violentas. A maioria são pessoas violentas. Elas querem desarmar para que não haja defesa quando forem fazer o mal. A gente pode ver isso em todos os países onde desarmou, a população foi dizimada. E eles conseguem relacionar ou querem relacionar a questão da criminalidade, do aumento da violência, com a questão do armamento. E é o contrário. Quem associa isso está enganado. Não pesquisa, não estuda e é ignorante no assunto. Porque quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados mais armados, a violência é muito menor. Sim. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Os estados mais armados, Goiás, a violência por exemplo, é né? menor. Você sabe que Catarina, Goiás é o estado com maior
proporção de armas por habitante, você sabe, né? Proporcionalmente sim, né? Agora, São Paulo tem mais em volume. São Paulo tem mais em volume. Só que se você pegar a população de Goiás versus o tanto de armas que tem, aqui é mais. Então, Per capita, né? É per capita. Mas o que eu noto, assim, visivelmente, é porque é o seguinte, vamos lá, a gente está falando sobre dois mundos diferentes, né? Uma coisa é a arma do cidadão legalizada, cumpridor da lei, outra coisa é do traficante, do bandido, né? São coisas totalmente distintas, né? Então, realmente, quando você nota aquela população onde a arma ilegal ela é mais comum, a criminalidade ela é mais alta. Eu vou, Mas- vou até deixar uma mensagem aí pros desarmamentistas aí. Cara, se você quer desarmar alguém, vai desarmar um bandido. É lá no Rio de Janeiro. Tirar é de quem usa a arma pra fazer o mal. Não, mas aí você... Não vem mexer na nossa, né? Cara, mas a gente Você vai conversar com o usuário que está roubando para comprar droga. Aí a gente pergunta para ele, mas por que você não rouba o traficante? Já que você está roubando para adquirir a droga. Qual é a resposta dele? Ele não rouba o traficante porque o traficante está armado. Ou vai matar ele, simples. né? Convence, né? Exatamente, vai matar ele. Então, se você tirar a arma da mão dos bons, a criminalidade vai aumentar. Isso é um fato. Sim. Isso existe no mundo inteiro. Tanto é que o Estatuto de Desarmamento ele preocupou em desarmar o cidadão de bem, mas ele nunca preocupou em desarmar. A campanha do nosso governo federal é desarmar o cidadão do bem. De bem. Você Eles vê? nunca falam em desarmar o bandido. Isso aí nunca aconteceu, eu não sei, né? né, pastor, se existe alguma relação isso sobre esquerda e direita, sabe? Fala alguma coisa assim, mas eu acredito. Com tanta sabedoria naquele lugar, eu acho que deve ter alguma coisa, ó. Tem. Então conta pra nós, pastor. Solta o verbo aí, ué. Se você analisar o ponto de vista das pessoas, embora a gente queira, se esforce por amar a todos, que é um mandamento do Senhor, é muito mais fácil você amar uma pessoa de bem. Sim. Agora, quando você olha as pessoas de esquerda, quem é de esquerda não conhece a Deus, não conhece a Bíblia e não tem parte com Deus. Porque quem é a favor do aborto não tem parte com Deus. Quem é a favor do desarmamento, para deixar a pessoa inocente, a pessoa boa, desamparada e desprotegida, isso não vem de Deus, isso nunca veio de Deus. Né? Quem é a favor do terrorismo, quem é a favor de uma série de práticas para destruir a família, não é um pessoal, não é um conservador, não é a pessoa de direita, é a pessoa de esquerda. E existe alguma passagem que fala sobre isso, pastor? Você até saindo um pouco do nosso tema aqui, perguntando. Existe uma passagem que fala a respeito de direita e esquerda, não propriamente se pode associar à pessoa de esquerda, mas sim à pessoa do mal. E a Bíblia fala que no fim dos tempos Deus vai chamar aqueles que estiverem à direita e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Né? E vai falar aqueles que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Não necessariamente porque é de esquerda ou porque é de direita, mas necessariamente porque é do mal. A pessoa que é inclinada para o lado mal. E aí a gente vê quem é a favor da família, quem é a favor do bem, quem é a favor imagina, acha uma bactéria em Marte, achamos vida. Aí fala que eu vejo, pastor. Fala que um feto não é vida. Eu vejo que isso hoje virou meio torcida isso daqui, né? A pessoa não faz uma análise crítica, filosófica do que está rolando. Ele está na torcida, se o chefe daquela torcida, o líder daquela torcida falou, é isso. E o cara não faz. Isso para ambos os lados, né? Então acho que as pessoas têm que quebrar um pouco essa mente e fazer uma reflexão mais filosófica aí, baseada aí. Exatamente. Sobre essas coisas aí, porque nós estamos vivendo tempos, assim, eu vou falar para você, difíceis, é até difícil de acreditar que a gente ouve algumas coisas, né? Assim, até ficando assim, a minha indignação na coisa, a gente vê, como é que fala, assim, as coisas escancaradas. Hoje o povo não quer nem esconder as coisas, né? Cara, entra uma situação, vamos lá, eu não sou uma pessoa religiosa. O que você faz ou deixa de fazer na sua vida privada, para mim é indiferente. Mas dentro da minha casa,
aborto é uma coisa inadmissível, né? Então, assim, o que que você faz ou deixa de fazer, o problema não é meu. Mas dentro da minha casa, o aborto não é inadmissível, o respeito dos pais é algo imperativo, né? Então, o que eu vejo muito dessa parte externa é o desprezo pela cultura individual em relação a. Eu vejo que é uma lavagem, né? Que as pessoas estão, elas são, hoje é torcida, não, a pessoa não quer fazer aquela análise, reflexão sobre o que ela tá falando tudo. A pessoa acha, por exemplo, tem como você falar que é normal um cara roubar, entendeu? Botar o dinheiro. Não, eu vou falar que política, essas aí. Ah, não, ele roubou, mas fez, cara. Não, roubou, mas fez. Ele roubou, Isso mas é fez. inadmissível. Não, mas aí ele tá fazendo, tá aqui, eu tô pegando a minha parte. Pô, porra, cara. Essa questão de política é extremamente polêmica. Nós estamos num país que é considerado um dos países mais corruptos do mundo, né? E a corrupção, no final das contas, ela causa morte. Cara, Né? Geralmente né? Se você tira de consertar a estrada, de construir novas estradas, as pessoas vão morrer de acidente, então geram morte. Se as pessoas estão morrendo por causa da falta de segurança pública, sim, a gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, também, por quê? Por causa da corrupção. Toda essa corrupção, ela vai gerar morte. A fome, gera. a falta de saúde. Olha só, tem um filme que trata sobre isso, agora eu não lembro o nome dele, é um seriado brasileiro que no contexto é o seguinte, depois eu vou ver se eu lembro o nome dele aqui, mas agora não tá. Coisa... Ele é a história de um policial federal que vai pro estádio de futebol lá no Rio de Janeiro lá assistir o jogo com a filha e na volta a filha é baleada, bala perdida, naquelas confusão do Rio de Janeiro lá. Aí o que acontece? Ele chega no hospital, que o hospital mais perto não estava lá, não tinha como andar, então era correndo, botou a menina no braço, chegou no hospital, chegou com vida, beleza, poderia ser salva. Ah, não, mas aqui no hospital tem zero recurso. Aqui, mas vocês não tem nada. Não, os políticos não mandam, os outros não pegou, o cara desviou. Aí a filha, em resumo, a filha dele vem a óbito, porque naquele hospital não, assim, os recursos mínimos, as coisas que teriam que ter, e aí ele simplesmente teve que ver a filha e ir pro pau. Então, aí ele tem uma reviravolta, porque ele é policial, tá lá, ele começa a investigar, já estava investigando. Aí o que acontece? Ele começa a matar os políticos. Não dá ideia não, velho. Que são corruptos. E aí a trama é em cima disso. Não dá ideia não, isso aí, porque isso aí é problemático. Porque, cara, eu fico pensando assim, é até uma brincadeira. Você vê os caras pegando assim, ó. Não, nós estamos negociando o cargo. Puta que pariu, meu amigo. Você nunca leu um livro, você não tem medo da sua alma, não, cara. Porque não tem condição o cara fazer umas cagadas dele. Não, eu tô negociando. Cara, vai negociar com o diabo então, cara. Puta que pariu. Na realidade, Diogo, eu até fico nervoso com esse assunto aqui. Nós somos um país extremamente corrupto. Mas a gente sempre põe a culpa no governo. Mas um país onde você tem que acorrentar uma caneta e o tubinho tem que ser blindado, porque senão a pessoa vai roubar uma caneta, o brasileiro, salvo as exceções, é um povo corrupto, é um povo ladrão. É um povo que quer tirar proveito de tudo, em qualquer negócio que você vai fazer. Você vai fazer negócio numa casa, você vai contratar um pedreiro, você vai contratar, você tem dificuldade, muitas vezes, lógico, existem exceções em todas as áreas, mas você vai contratar, você vai trabalhar com marceneiro, você vai trabalhar com pintor, com um mecânico, a maioria quer passar a perna, a maioria quer fazer metade do serviço, receber tudo. Então nós somos um povo inclinado para o mal, inclinado para o pecado e inclinado para a corrupção. O brasileiro ele não quer. Por que nós chegamos a 94 milhões de pessoas dependendo de alguma ajuda do governo? Esse povo não quer trabalhar. Você não acha gente para trabalhar. É verdade. Tem gente que não pega a obra para fazer porque não tem gente para trabalhar. Por quê? Porque o cara não quer trabalhar. Então, todas essas pessoas que hoje são governo político, uma época eles não eram.
Mas se você pegar um cara que começa a ser líder no bairro dele, se você pega, às vezes, até um pastor, um religioso, ou seja lá quem, ele é povo. Mas quando ele está lá naquele meio e vê a oportunidade, a Pois é. maioria se entrega, ou se entrega para o sistema, ou se entrega para a corrupção, porque estão longe de Deus. E quanto Deus é amor, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais perto do ódio a gente está. Deus é luz, quanto mais longe de Deus, mais perto das trevas. Deus é bondade, quanto mais longe de Deus, mais perto da maldade. Deus é honestidade, né? E quanto mais longe de Deus, Deus é honestidade. Quanto mais longe de Deus, mais perto da desonestidade. Pastor, mas me brotou uma pergunta aqui. Vamos lá, você chegou lá na sua igreja para fazer a sua pregação. Como que você explica isso para seus fiéis? Tem arma em casa? Voltando ao assunto das armas, por exemplo, Isso. eu vou explicar para eles mais ou menos o que eu expliquei para vocês, entende? Deus nos deu a vida e nós temos a obrigação de proteger, de cuidar dessa vida. Da mesma forma que a gente falou em relação à comida. A gente tem que se cuidar com a comida? Tem que se cuidar para não colocar a vida em risco, correndo demais, ou fazendo sei lá o que? Tem. Mas a gente tem que se proteger. É obrigação do ser humano se proteger. É uma questão, você vai continuar sendo manso. Você não vai deixar de ser uma pessoa boa, mas você vai deixar de ser uma pessoa indefesa. E o que eu falo para todo mundo hoje, cristão ou não cristão, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa temente a Deus, mas não seja uma pessoa indefesa. Porque uma pessoa indefesa, ela não consegue se defender de praticamente ninguém. E Deus nunca ensinou isso. Se Deus fala que quem feriu o bandido ali que estava roubando a casa vai ficar livre do seu sangue, ele já está falando, ó, se for em legítima defesa, não vai ser culpado. Exatamente, né? Tá bem Você vê claro aí, isso né? né? Pra mim tá bem claro e foi assim, muito, muito didático, sabe, o pastor? E assim, uma perguntinha que eu queria fazer, assim, como é que o senhor enxerga o papel da igreja para poder mudar isso, transformar, tirar esses preconceitos? Você acha que a igreja tem como fazer? Como vocês aí, você acha que é necessário que esse trabalho seja feito aí, de tirar esse preconceito, de tirar essa ideia das pessoas que elas não devem se privar do seu direito de defesa e ficar à mercê de pessoas ruins, né? Você acha que a igreja tem esse papel? Como que ela pode fazer? O que você pensa sobre isso aí? Não só é um papel da igreja, não só é um papel da liderança, mas é uma obrigação. Uhum. Né? Lógico, tudo dentro da lei, porque Jesus ensinou a gente a obedecer às leis. A lei permite, então nós podemos ter. De que forma? De forma legalizada. Como é que eu faço? Eu vou pedir uma arma pela Polícia Federal para mim ter só a posse dentro da minha casa? Então faça isso. Tenha uma arma. Porque é melhor você ter uma arma e nunca precisar do que você não ter e precisar. Se você precisar de uma arma, aí você tem que pedir a Deus. E Deus permite que certas coisas aconteçam, às vezes até para servir de exemplo. Caso daquela família lá do Mato Grosso. Até para servir de exemplo e falar para todo mundo assim: se protejam, se cuidem. Teve um caso bem interessante aqui em Goiás, que foi o caso do Lázaro, né? Ué. Ele realmente invadiu as casas com vontade, Invadiu, tinha armas, né? matou, né, uma família inteira, né? Matou uma família É, inteira que não tinha como se defender. e as casas que ele tentou invadir, que teve a resposta, ele fugiu. Não, teve uma casa que ele não invadiu porque as pessoas tinham espingarda calibre 36. Que é uma porcaria, É né? é a mais fraca vendida hoje, mas no Monotiro. caso de defesa, exatamente. No caso de defesa, Nós temos. É mais que nada, né? foi Nós melhor temos do que aqui, não ter nada. eu lembro certinho que na época que aconteceu esse caso, foi um momento aí que muitas pessoas nos procuraram, tentando fazer treinamento, e aí tinha uma senhora, descobri que ela descobri, ela veio através de um amigo meu, que a gente trabalhava na empresa no passado, e essa era a mãe dele.
E aí, o que acontece? Ela era vizinha da casa onde aconteceu Puta que na pariu. fazenda. Tava Aí lá. convence, hein, rapaz? O que ela fez? Mudou, veio pra cá falando, não pise naquela roça enquanto eu não tiver condição e saber usar. Então ela aprendeu a usar, esperou, entendeu? A preocupação, porque ela falou assim, não, poderia ter sido aqui, o que eu ia fazer? Eu ia assistir minha morte aqui? Entendeu? Eu vejo isso. Aí as pessoas têm essa visão, a pessoa... Eu vejo quando o cara é mal intencionado, os armamentistas em geral são mal intencionados, porque eles pregam uma coisa que eles não fariam, entendeu? Ele chega para você, ó, você não pode ter arma, não sei o que, não precisa. Os Então, desarmamentistas. os desarmamentistas. Mas na realidade, ele tem lá o carrasco dele, a Tem turma a segurança dele, ele quer... armada, né? Então, assim, mas voltando lá, ele quer te tirar o direito de você ter condições iguais de se defender. Eu penso o seguinte, hoje a tecnologia que a gente tem hoje é a arma de fogo. Pode ser, amanhã pode ser outra coisa, você concorda, Breno? Concordo. Amanhã pode ser Pode ser outra uma arma coisa. laser, No né? passado foi a espada, concorda? Exatamente. No passado foi a espada. Hoje é a arma de fogo, no futuro pode ser outra coisa. Mas ele quer que ele seja o super-homem, tem os superpoderes lá da arma de fogo e você não tenha. Para ele poder falar assim, ou você faz o que eu te mando, ou você vai sentir da minha espada aqui, né? Tinha um presidente dos Estados Unidos, se não me engano, era o Ronald Reagan. Ele falava assim: no momento que você tirar as armas, que o governo tirar as armas Do cidadão, né? do cidadão de bem, daqueles que têm propriedade, ele vai se tornar proprietário de todo o resto. Vai mesmo. Então, quem tem armas, domina. Parabéns, o Chaves, Maduro, que tá lá, né? O Maduro, o Fidel Castro e família. Para eles chegarem a essa questão de se tornarem ditadores, eles desarmaram. É porque aí o custo fica mais barato, né? Porque o custo do conflito armado ele é muito caro. Não, mas não é só isso. Não é só que isso. não dá. Não dá para você conquistar uma população armada. Não. Foi por isso que o Bolsonaro liberou a venda de fuzis, né? E se ele não tivesse liberado a questão da compra das armas, né? O Brasil poderia ser assim dominado de uma forma muito mais fácil. Aí eu lembro de novo, não dá para associar armamento com violência. Se você tira as armas, aumenta a violência. Por exemplo, você fala assim, nosso exército não chama o Ministério da Matança, o Ministério da Guerra, chama o Ministério do quê? Da Defesa, né? Ministério da Defesa, Uhum. né, das Forças Armadas. Isso, é o Ministério da Defesa, né? Ou eu tô errado? Não tô, né? Tá certinho. Então é aquela questão. Tirou as armas, aumenta a violência. No tempo do Bolsonaro, a gente olha para as estatísticas, a violência foi muito menor. Porque tem duas coisas que vão fazer aumentar a violência: desarmamento e impunidade. E é o que esse governo prega, é o que esse governo quer. Impunidade e desarmamento. Você não vê hora nenhuma eles falando que vão desarmar o bandido. Não, eles trabalham para desarmar o cidadão contrário, de bem. A culpa é do usuário. Do usuário que leva o traficante. Isso, o traficante é vítima. A comercializar, né? O cara fala um Não, negócio o desse traficante- na Indonésia, gente. A Indonésia é um lugar bacana de você traficar, né? Pois é, na época, no governo da Dilma, o cara foi preso lá por tráfico de drogas e foi morto. A Dilma mandou uma carta pedindo clemência. O governo falou: olha, ele sabia que aqui era lei antes de vir. Ele veio para cá consciente de que se fosse preso, né? Se fosse pego também, seria morto. Então ele já fez de maneira consciente. A gente falando de prender, um outro assunto polêmico. As pessoas falam assim: ah, mas a cadeia não corrige ninguém. Quem diz que cadeia é para corrigir? Cadeia não é para corrigir, cadeia é para punir. O cara tá lá porque cometeu um crime. Ele não tá lá para ser corrigido, ele não tá lá para ser consertado, ele tá lá para pagar pelo crime que cometeu. Ah, mas cadeia não conserta. Não é para consertar, é para penalizar. Aí ele vai ficar pior. Aí é por conta dele, a escolha é dele.
Mas que o crime precisa ser punido, precisa. Exatamente, né? É aquela mesma ideia, né? Quando o pai coloca o filho de castigo, é para ele aprender, né? Exatamente. E eu gostaria de deixar ainda duas falas aqui. Manda aí, pastor. A Bíblia, ela não proíbe explicitamente a posse de armas, mas a interpretação de seus ensinamentos leva a diversas opiniões. A decisão final é pessoal e deve ser tomada com discernimento, oração, respeito às leis e considerando os princípios cristãos do amor, da paz e do propósito. Conclusão, em última análise, não há nada de pecaminoso em possuir uma arma. Uma arma pode ser útil e até necessária em alguns contextos. Ao mesmo tempo, os cristãos devem considerar cuidadosamente seu motivo e propósito em possuir uma arma. E sempre obedecendo às leis dos homens e à lei de Deus. Se o propósito é se defender, se o propósito é se proteger, proteger quem você ama, tem uma arma. Pastor, assim, agora, assim, depois de uma fala dessa, né, nós também tá chegando perto do encerramento, mas eu queria até te fazer uma pergunta. E se Jesus, quando Jesus vier, você acha que ele vem armado, vem com a porta de arma aí? Como é que é? Depende, se ele vier pro estado do Rio de Janeiro, ele vai vir armado. Não, mas, por exemplo, ele já não vai vir como cordeiro mais. Ele vem como leão. Ele não vai ser mais advogado. Né? Ele veio para separar os dele, né? Ele vem para levar os dele. Uhum. Né? E é interessante. Eu lembro de um governador nos Estados Unidos, essa é uma história verídica, que a mãe de um preso pediu muito clemência. Esse preso tinha sido condenado à morte. E o governador, então, assinou uma carta de perdão, colocou dentro de uma Bíblia e foi conversar com esse cara. E aí, quando chegou lá, o cara foi extremamente grosso com o governador. Eu não lembro de que estado foi dos Estados Unidos. Extremamente grosso com o governador e não quis a Bíblia e falou um monte de besteira. Aí o governador insistia um pouco que queria dar a Bíblia para ele, mas ele foi muito grosseiro e não aceitou. E aí o governador tomou a decisão e foi embora. Quando ele foi embora, os guardas falaram para aquele cara assim que ia morrer no outro dia, olha, sabe o que estava dentro da Bíblia? O seu perdão. Amanhã você vai morrer porque você não aceitou o perdão. Isso fala da condenação. Deus não vai condenar ninguém ao inferno. Que Deus vai condenar o inferno e não sei o quê. Não, Deus não vai condenar o inferno. As pessoas que vão ser condenadas é porque não aceitaram o perdão e o amor de Deus. É só isso. É só isso. E é bem isso mesmo, né, pastor? Você vê que muitas vezes as pessoas têm as oportunidades, né? Então cabe a gente pensar um pouco mais com clareza, abrir mais o nosso coração, né? Abrir esse coração para a gente estar aberto também para o perdão, perdoar o próximo também, a gente mesmo, né? Olha só, eles fizeram uma pergunta para a filha do Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. E perguntaram para ela por que estava acontecendo aqueles tiroteios, por que estava acontecendo tanta coisa ruim nas escolas, tanta gente sendo morta. Onde é que estava Deus? E ela respondeu de forma simples, mas muito clara. Ela falou: vocês tiraram Deus de dentro das escolas. Vocês não permitiam mais falar de Deus, não permite mais falar do amor de Deus, não permite mais orar, não permite mais que se leia a palavra de Deus. Vocês tiraram, vocês excluíram Deus de dentro das escolas. E agora vocês querem culpar a Deus? Querem falar que é a culpa de Deus? É a mesma coisa. Tem gente que acorda de manhã, não agradece a Deus pela noite que teve, não agradece a Deus por mais um dia que teve. Sim. Vai comer, não lembra de fazer uma oração agradecendo a Deus. Tem gente que vive como se Deus não existisse. E aí, quando acontece alguma coisa, quer culpar a Deus. Deus está sempre presente. Deus está sempre aí para nós. Mas as pessoas estão se esquecendo de Deus, vivendo como se Deus não existisse. Eu clamo a Deus todos os dias para que Ele tenha misericórdia. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas Deus tem prazer em ouvir. Deus tem prazer em atender. Deus tem prazer em estender a mão para as pessoas, para todos aqueles que chegam para Ele com fé,
que sem fé é impossível agradar a Deus, e também em arrependimento. Deus está sempre disposto a ajudar, a cuidar das pessoas, mas as pessoas não querem Deus. As pessoas estão tirando Deus da própria vida. Não é uma questão de religião, é uma questão entre elas e Cristo. Cristo morreu para que as pessoas tivessem vida. Vida boa, vida em abundância, mas as pessoas não estão querendo isso. Querem viver da própria forma, querem viver sem obedecer. Isso é, Por isso que acontece o mal. isso é bem a verdade, né, pastor? A gente vê assim, a gente analisando nosso contexto situacional agora, né? E são palavras muito boas, né, que o senhor passou aqui pro pessoal. E aí a gente espera que o público absorva, independente de religião, né? Independente. O lado de ser bom, de estar aproximado com a divindade, estar aproximado com o que é bom, né? Com o Criador. Isso. Porque, assim, independente de que religião que você segue, os princípios são, vamos falar assim, são os mesmos. Seja bom, respeite o próximo, não faça as coisas, defenda o que foi te dado, né? Meu avô era budista, né? Eu sou japonês. Ele falava assim, ó, você não pode desrespeitar seu corpo, que ele tá te emprestado aqui para você, que é uma doutrina japonesa, né? Então você tem que cuidar do seu corpo também. Então, e muitas vezes a gente se desleixa, começa a fazer os treinos, né? Entendeu? Mas é uma verdade, né? E aí a gente vê, assim, as pessoas hoje muito atarefadas e não buscam um lado espiritual, e a gente está vendo muito dessas questões psicológicas, né? Eu vejo aqui, tem muitos amigos aí que estão vivendo problemas de depressão, de tudo, e eu vejo muito disso porque as pessoas se afastam dessa questão filosófica de fazer o bem, de querer buscar, de querer entender, independente disso aí. E sabe uma das maiores curas para depressão? Qual é, pastor? Fazer o bem. Fazer o bem. As pessoas estão vivendo de maneira tão egoísta hoje que elas não fazem mais o bem. Uhum. Pega uma pessoa com depressão e leva para levar uma cesta básica, para levar um lanche, para servir uma marmita, uma sopa de noite. Eu já fiz esse tipo de coisa. É algo que dá prazer, é algo que dá alegria, mas também é algo que nos mostra uma realidade muito mais difícil, muito mais doída, diferente da nossa. Quando a gente faz o bem, isso alegra o nosso coração. As pessoas estão vivendo de maneira tão triste, porque elas estão sendo cada vez mais egoístas, vivendo longe de Deus, mas também longe de ajudar o outro ser humano. Com certeza, pastor, assim, nós estamos chegando no final, né? Infelizmente, a gente queria ficar aqui mais muitas horas conversando, Nossa, mas bom, a gente precisa chegar no encerramento por conta do tempo, né? Dos vídeos. Mas foi muito prazeroso a conversa, foi muito produtivo. A gente fica inspirado, eu fico inspirado, assim, a fazer coisas boas, né? Inclusive, pastor, o senhor tem rede social? Tem o Instagram, que minhas filhas que ajudam a administrar. Não, qual que é? Vamos pôr na tela aí qual que é. Eu vou até perguntar para elas. Rovanes Ganzerla, @Rovanes Ganzerla? Isso. Vamos colocar na tela aí para quem quiser seguir o senhor, né? Tá jóia, tá jóia. Eu posto assim, muito pouco, mas estou sempre disposto a responder. Se fizer pergunta, qualquer tipo de pergunta, eu vou estar respondendo. Isso. Se alguém precisar de uma palavra sobre essa questão aí também, o senhor pode ajudar, né, pastor? Sempre, sempre, sempre. Estou sempre disposto a aconselhar, sempre disposto a ajudar em relação a casamento, em relação à depressão, em relação à tristeza, em relação a não ter um sentido da vida. Nós estamos aí dispostos, abertos para ajudar. Cara, isso é muito legal. É um canal aberto para quem estiver escutando aí, né? Não é precisar de uma palavra amiga, tá aberto, né? Tá aberto, tá sim. Tá maravilha. Obrigado, né? E vamos chegar no final, né? Tudo que é bom tem que ter um fim aí também, né? Pastor, nossa satisfação. Muito obrigado. Prazerzão, que satisfação. Muito obrigado, viu? João, tamo junto. Obrigado, valeu, viu? Obrigado, Brenão, também hoje. Valeu, velho. Que satisfação, cara.
Muito obrigado, Obrigado galera. aí, Quem pessoal. está assistindo a gente, segue as redes sociais do Pastor, segue as redes sociais aqui do Clube IWS, as minhas redes sociais aqui do Breno Godoy. Que satisfação e até a próxima. Abraço, gente. Abraço, foi uma honra estar aí com vocês, uma satisfação muito grande. Obrigado. Que legal.